Você teria coragem de deixar uma carreira que um dia foi exatamente aquilo que você sonhou? Eu tive. Mas hoje, eu percebo que não foi simplesmente coragem. Existia um medo, condições que facilitaram a minha decisão e, principalmente, uma transformação acontecendo dentro de mim. Talvez esse seja um dos maiores erros quando falamos sobre transição profissional. Olhar apenas para o momento em que alguém saiu e não enxergar tudo o que aconteceu antes. Eu não odiava tudo que eu fazia. Sou engenheiro mecatrônico. Construí uma carreira da qual eu me orgulho. Trabalhei com gestão, processos, qualidade, liderança, pessoas, solução de problemas. E aquilo me ensinou demais. Então eu quero deixar uma coisa muito clara. Não precisei odiar a minha carreira para perceber que eu queria viver outra coisa. Às vezes, o ciclo termina não porque deu errado, ele termina porque cumpriu a sua missão. Uma frase eu também carrego muito comigo. Tudo na nossa vida dura o tempo necessário para ser inesquecível. É a mesma coisa. Tudo tem um propósito. Tudo tem um momento de iniciar, mostrar, expandir e também finalizar. Tudo na nossa vida é cíclico. Às vezes, um ciclo termina não porque deu errado, ele termina porque cumpriu a função dele. De toda a minha trajetória, eu pude aprender a gerir a minha própria vida e também gerir grandes negócios, grandes empresas. Principalmente aprendi a liderar pessoas, a entender pessoas, a conhecer pessoas. E a partir desse conhecimento, a gente consegue direcionar a nossa intenção. Aprendi a ter mais responsabilidade com as minhas ações, com os meus pensamentos, resolver problemas, tomar decisões, estruturar processos, criar novos processos, lidar cada vez mais com pessoas diferentes, culturas diferentes. Hoje eu consigo perceber que muito da estrutura que eu tenho para construir meus projetos foi desenvolvido lá. Quando eu organizo uma empresa, quando eu crio um processo, estrategicamente eu lidero pessoas. O engenheiro continua aqui. A engenharia me fez enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. Olhar com olhos de gestão, de melhoria de processos, de criação. Eu percebo que em muitas das minhas ações hoje, a engenharia me fez expandir novos horizontes, expandir a minha consciência. A engenharia me trouxe muitos aprendizados, muitos conhecimentos, e por muitas das vezes, quando eu estava ainda em conflito comigo mesmo por abandonar uma carreira dos meus sonhos, sem entender muito ainda o que aquilo queria me levar, hoje eu percebo que a engenharia me trouxe grandes aprendizados. Fez parte de quem eu sou hoje. E se talvez eu não tivesse vivido a engenharia, eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje. Cada experiência que nós vivemos faz parte do nosso processo de amadurecimento e de expansão da nossa consciência. Eu não abandonei a engenharia. Eu a trouxe comigo para uma nova fase da minha vida. A engenharia faz parte da minha vida e hoje eu consigo estruturar novos processos, criar novos processos em áreas totalmente diferentes e mesmo sendo uma área totalmente diferente, eu percebo que o processo continua com a mesma visão. A estrutura continua com a mesma visão. Chegou um momento em minha vida que tudo começou a mudar. A rotina me cansava, os momentos, saber que ao chegar no final do mês, eu repetiria aquela mesma coisa que eu fiz no mês anterior. Comecei a me questionar sobre o que eu queria fazer, o que eu queria crescer, a forma como eu queria prosperar. Por fora, talvez tudo estivesse certo. Mas eu comecei a perceber que algumas coisas dentro de mim já estavam mudando. Eu percebi a minha forma de agir, os meus comportamentos para com as pessoas. Meu corpo começou a participar de uma conversa
que até então eu tentava resolver apenas com a cabeça, com a mente. Eu sempre fui muito mental. E quando eu comecei a observar mais o meu corpo, quando eu comecei a observar mais aquilo que ele estava falando, as dores, a insônia, os apertos, as espinhas, meu corpo estava totalmente inflamado e anestesiado ao mesmo tempo. Talvez seria muito fácil eu aparecer aqui dizendo: tenha coragem, largue tudo, siga seu sonho. Eu não acredito nisso. Quando eu fiz a minha transição, eu não era casado, não tinha filhos, tinha independência e determinadas condições que me permitiam assumir alguns riscos. Se eu tivesse filhos, dependendo de mim, financiamento, outras responsabilidades, talvez a minha decisão tivesse sido completamente diferente. Coragem, sem considerar a realidade do outro, pode parecer irresponsabilidade. Nem todo mundo pode largar tudo hoje, mas muita gente pode começar a construir hoje uma saída. Pode construir hoje, a partir de hoje, uma nova renda para trazer cada vez mais independência financeira. Não precisa abandonar tudo como eu fiz. O processo foi um pouco, sei a palavra agora, radical. Essa é a palavra. Talvez você possa pedir demissão amanhã, mas pode começar hoje a organizar as finanças. Pode começar hoje a planejar como você quer estar daqui a 2 anos. Pode testar uma atividade paralela. Pode desenvolver uma nova habilidade. Pode começar a reduzir despesas. Às vezes o nosso consumo é tão grande por conta da nossa compulsão. Pode construir reserva. Pode começar a descobrir quem você é, além do cargo que ocupa. A coragem nem sempre é um salto. Às vezes você pode construir uma ponte, enquanto você ainda está do outro lado. Foi exatamente isso que eu fiz, e é exatamente isso que eu faço. E uma ponte entre o meu espírito e a matéria, para que eu possa levar cada vez mais consciência daquilo que eu vivo, daquilo que eu experiencio, para que as outras pessoas que talvez não consigam enxergar ainda com essa mesma lente, com essa mesma consciência. Eu percebo hoje cada vez mais o quanto o corpo me mostra, me dá direcionamento. Hoje eu sei quem eu sou. Eu não falo isso para poder envaidecer o meu ego, mas saber quem eu sou me permite ir aonde eu quero, me permite tomar decisões baseadas nas minhas vontades. Não é para dizer que sei quem sou para soar melhor do que ninguém. É exatamente isso que eu faço hoje, porque eu permito ao meu corpo me levar a destinos que a minha consciência tem criado todos os dias, desejado todos os dias. Durante esse processo, eu também comecei a rever a minha relação com o dinheiro, com patrimônio, com segurança, com a estabilidade que o meu espírito gostaria de criar. Cheguei a vender meu carro, quitar o que precisava e direcionar parte do recurso para investimentos que eu acreditava. Foi uma decisão pessoal, dentro da minha realidade e da minha tolerância de risco. Eu sentia que era exatamente aquilo que eu deveria fazer. Eu sentia que vender o carro era uma forma que a vida e o meu corpo estavam me ensinando a aprender sobre desapego. Eu sempre passei parte da minha vida buscando dinheiro, sucesso, buscando engrandecer o meu ego. E eu percebi que aquele momento, aquela experiência estava me mostrando que eu precisava fazer aquilo. E eu percebi que quando eu vendi o carro, meu corpo começou a respirar diferente. O peso saiu do meu corpo. Era outra sensação. E durante todo esse tempo de transição, de despertar, de expansão da minha consciência, eu percebo que todas as experiências que eu vivi são todas conectadas para a minha evolução, para o meu crescimento. Toda transformação tem um lado, tem uma visão. Para mim, que estava vivendo,
eu percebia uma evolução muito grande. Mas as pessoas que estão de fora, que também conseguem observar essas nossas mudanças, essas nossas transformações, talvez nem sempre consigam entender aquilo que a gente está vivendo. E acabam enxergando essas nossas transformações, esses nossos momentos de solitude, por exemplo, porque faz parte do processo, como um período de doença, de depressão, de isolamento. Há pouco tempo, minha mãe me lembrou de uma coisa. Ela viu o filho dela se formar, construir carreira, trabalhar em uma empresa em que admirava, viajar, crescer profissionalmente, realizar todos os sonhos que eu sempre falava. E de repente, o filho voltou para casa, com uma vida totalmente diferente, com pensamentos totalmente diferentes daqueles que ela havia vivido toda a sua vida, né, acostumado durante a sua vida. Para quem olha de fora, podia parecer regressão. Só que eu estava vivendo uma reconstrução, a reconstrução do meu eu, a reconexão com o meu eu. E hoje eu vivo dentro de casa, dentro da nossa cozinha, construindo prosperidade com ela. Porque a minha busca por prosperidade, que eu vivia lá atrás, hoje é diferente. Hoje eu busco prosperidade, mas em família, com a minha família, fortalecendo o nosso vínculo energético. Voltar para casa me trouxe uma segurança da qual eu sempre buscava e eu nunca encontrava. Talvez algumas pessoas tenham olhado para mim e pensado que eu estava voltando. Mas eu sabia que eu estava criando outra direção. Então, se você está pensando em mudar de carreira, não quero perguntar se você tem coragem de largar tudo. E eu quero te fazer uma pergunta. Na vida que você vive hoje, já não combina mais com a pessoa que você está se tornando. Qual é o menor passo responsável que você consegue dar agora nessa direção? Essa é a microação. Você não precisa largar tudo como eu fiz, abandonar tudo, simplesmente tomar uma decisão e viver através de reservas, reeducar a sua vida financeira, no caso meu, reconstruir novos hábitos. Eu sou profundamente grato à carreira que me construiu. Ela não foi um erro, ela foi parte da construção do meu eu. Eu só entendi que honrar um caminho não significa precisar permanecer nele para sempre. Gratidão pelo passado não exige permanência. E você está vivendo uma transição profissional, inscreva aqui no canal. Nos próximos vídeos eu quero conversar sobre medo, corpo, dinheiro, identidade, família e tudo aquilo que ninguém vê quando alguém decide reconstruir a própria vida. Tudo isso fez parte da minha jornada para chegar até aqui. E eu tenho certeza que esse caminho ainda não terminou. Essa jornada está apenas começando, porque a partir de agora eu vivo uma nova era de consciência, uma nova era de pensamentos, uma nova era de enxergar a vida como ela deve ser enxergada. Gratidão.